Olá, professores alfabetizadores, sejam muito bem-vindos ao Formação em Rede 2019. Hoje nós vamos discutir a produção de textos nas turmas de alfabetização. O objetivo é percebermos como a escola pode garantir experiências mais significativas para a aprendizagem da língua escrita, que contemplem seus usos sociais no mundo contemporâneo. Para esta conversa, temos a participação de Marta Rocha Pereira, formada em Pedagogia e professora 2 na Escola Municipal Gastão Monteiro Moutinho, Patrícia Araújo Duran Greco dos Santos, graduada em Letras com especialização em Gestão Escolar e diretora-geral da mesma escola, e Mônica Bezerra Dantas da Silva, pedagoga com especialização em alfabetização pela UFRJ e professora na Escola Municipal Professor Paulo Freire. Obrigada pela presença de vocês, professoras. E nós vamos começar a formação em rede assistindo ao trabalho de reescrita coletiva, desenvolvido pela professora Marta. Nossa atividade começou com a história que veio da FLIG, não é isso? E como é o nome da história mesmo? Depois de contar a história, nós passamos para o reconto, isso mesmo. E esse reconto foi feito no blocão, não é isso? Então, e aqui nós diminuímos a história nesse pedaço aqui, ok? Aqui nós contamos as partes principais da historinha. Esse projeto começa com a leitura de um livro e depois é recontado no blocão uma nova história junto com eles, para que eles produzam um desenho, tá? E depois do desenho individual, cada um faz a sua produção. Hoje, o desenho vai servir para vocês contarem a historinha de novo. Mas aí é com a fala de vocês, tá? Com a escrita de vocês, tá? Vocês vão escrever, vai ser colocado no mural para que toda a escola veja o trabalho de que vocês estão fazendo e percebam como é a atividade em sala de aula. Agora, nós vamos partir para a produção de texto. É a escrita da historinha, tá? Então, olha só. Eu vou entregar a folha, vocês vão fazer em dupla, tá? Vocês dois. E faz da metade da folha para cima, porque na outra metade eu vou colar o desenho de vocês. Depois do reconto da história, tudo corrigidinho, tudo bonitinho, vamos ao desenho e do desenho é que vai para a produção de texto de cada aluno. Colocamos os alunos em dupla e cada um vai ajudando ao outro a completar a história. Assim vai dando continuidade ao trabalho e é feito através de não só da leitura de uma história, mas como de textos variados, como receita, texto de música, e assim nós vamos dando continuidade até o final do ano, é dentro do nosso projeto. Nossa atividade vai terminar, vocês vão acabando, depois nós vamos colocar no corredor para que todos vejam a nossa atividade como acontece dentro da sala de aula, tá? E ela não termina aqui. Vão vir outras atividades encadeadas a esse trabalho. Professora Marta, parabéns pelo seu trabalho, pelos seus 42 anos como professora alfabetizadora. Como é que você consegue se reinventar e como é que você começou esse trabalho de reescrita com seus alunos? É porque, através da leitura, a criança consegue formar um pensamento lógico e poder reescrever aquilo que está sendo trabalhado, né? E eles conseguem formar o pensamento deles. Por que você escolheu esse texto sobre o feijão? Tudo começa com a FLIG.
E a FLIG era um trabalho que já vem sendo montado há muitos anos e que com ele nós começamos o nosso projeto, né, com o objetivo de mostrar à criança as coisas que acontecem, né, em todos os lugares. E esse veio com o objetivo da África. Para trazer também o feijão, né, o trabalho foi montado em cima do feijão, que ela fez uma feijoada coletiva e que mostrava a união das pessoas, que isso é muito importante, né? A cooperação entre elas. Então, essa história entrou para mim assim, que eles poderiam ver que junto as pessoas podem ser mais do que pensam que são. E eles adoraram o trabalho, né? Eles adoraram. Hoje mesmo, né? Eles falando sobre isso. O feijão, tia, tem que falar do feijão, sabe? Assim, então, para eles, a feijoada em si, eles puderam ver, poxa, a feijoada que acontece na minha casa, né? Eu fiz eles trazerem de casa a receita do feijão da mãe deles, né? Para eles ilustrarem o trabalho. Cada um trouxe a sua receita do jeito. Aí no meio eles falam assim, e minha mãe bota alho, a tua não bota? Sabe assim? Sabe? Vai ver a mãe na hora, não esqueceu, e eles colocavam, um ajudava o outro. Olha, a tua mãe não botou isso, e na feijoada tem isso. E a professora falou que tinha na feijoada isso. Então, eles mesmos foram construindo o deles. Sabe, no que eu trouxe a receita da mãe deles, eles foram construindo ali, né, depois do trabalho que foi feito, o reconto deles, eles encaixaram a receita da mãe, como se fosse a receita da mãe deles, entrando na nossa história, né? E assim o trabalho vai sendo, acontecendo assim, vai fluindo dessa maneira, né? Em que não só historinhas, mas também músicas. Eu trabalho com música, a gente canta a música, brinca com a música, para depois partir para o trabalho em si. Mônica, na escola que você trabalha na Paulo Freire, que fica na Maré, também tem esse trabalho de reescrita? Tem sim, a gente trabalha bastante com leitura, ressignificação da escrita, a gente trabalha com vários gêneros textuais. Na turma que eu trabalho, a gente tem o projeto Maleta Viajante, que é parecido com o que ela falou, de levar o livro, né? Só que um pouco diferente, eles trocam. Não é o mesmo livro que vai todo dia. Cada dia, quem leva o livro volta, conta a história, essa história rende, né, algum trabalho sempre, e não necessariamente também, né? Pode ser que seja uma história que todo mundo goste, mas fica ali também só pela leitura mesmo, se gostou, se não gostou. Diretora, a professora Marta falou que o processo de reescrita começa com a FLIG. Eu queria perguntar para a diretora, o que é a FLIG? É uma feira literária, mas como é que acontece? A Feira Literária da Gastão, que a gente carinhosamente chama de FLIG, ela é uma inauguração do processo de escrita dos alunos. Muito ao contrário do que a gente está acostumado, que são as culminâncias, né? A palavra culminância, ela prevê o quê? Que o processo terminou. E o processo de alfabetização não termina. A gente inaugura o processo pedagógico da escola com um grande convite, que é essa feira literária, a FLIG. Nesse processo, a gente tem a oportunidade de trazer para os alunos a vivência do texto afetivo, autoral, literário, como a Mônica falou, de diferentes suportes, e trazer a comunidade para dentro dessa identidade escolar. Os alunos tornam-se autores do processo e a comunidade como um todo, em todos os diferentes segmentos, passam a ter pertencimento desse processo. A gente tem uma transformação nas relações humanas a partir da escrita e do processo de construção da feira. E, professora Marta, uma curiosidade, como é que você consegue trabalhar com as crianças? Qual é o critério de organização de grupos? Ou é em grupo, ou é individual, em dupla? Como é que faz? Dependendo. Às vezes eles fazem o trabalho em grupo, às vezes fazem o trabalho só em dupla, que um
consegue ajudar o outro, e às vezes faz um trabalho individual, que tem necessidade mesmo, eu tenho necessidade de saber o que cada um, né, faz e como faz, porque aí eu trago eles para mim individualmente, eu passo uma coisa lúdica para eles irem fazendo, e individualmente eu vou colocando eles junto a mim, fazendo com que eles entendam aonde foi que eles erraram, sem colocar que eles erraram. Eu leio para eles o que eles escreveram. Aí eu falei, tá faltando alguma palavrinha aqui? E tá, tia. E assim flui, entendeu? Porque a criança, ela lê para quê? Para que ela possa, né, saber mais, conhecer novos horizontes. Então, ela tem que estar pronta para aquela leitura, né, com ela, que ele possa colocar para outras pessoas aquilo que ele está lendo, né? Então, por isso que eu faço trabalho em grupo, para que eles coloquem, cada um coloque o seu pedacinho. Hoje, né, eu hoje fiz em dupla. Aí ele, não, eu pensei no lado do feijão. Aí a outra falou, não, eu pensei no lado... Então, cada um dá o seu pedacinho para o outro, né? E assim poderem formar um pensamento maior. Patrícia, qual é que é o papel do professor neste processo? O professor e o aluno são os grandes protagonistas, né? O gestor ele só favorece. O gestor, eu sempre digo que o gestor está a serviço do pedagógico. O protagonismo é do professor e dos alunos, né? Porque são eles que vão construir os eixos necessários, coletivo, individual, em dupla, para que a grande feira aconteça e que ela realmente inaugure o processo de escrita da escola. Ela não termina, ela não se encarcera em si mesma, né? A gente tem que terminar com essa coisa de eventos isolados. A FLIG, ela é a publicidade, é a grande publicidade da produção de texto dos alunos. E nessa hora, o papel do professor e do aluno é o maior. Eles estão no protagonismo. Nós, enquanto gestor, minha equipe, a gente só serve. A gente serve dando estrutura, a gente serve alicerçando, né, as bases temáticas, privilegiando os materiais necessários e trazendo mesmo o aluno, o professor e a comunidade escolar para o lugar que lhes pertence, que é o lugar de protagonismo na escola. E vocês abrem para a comunidade? Como é que acontece aqui? A gente tem a FLIG há 5 anos, né? Então, quando a gente começou, a gente imaginou que viessem 50 pais. Hoje a gente tem um universo de 500 pais presentes, convidados, familiares inteiros, pessoas que nunca tiveram acesso à leitura, a uma oficina de desenho, porque a FLIG, ela transborda de coletividade. Na FLIG, a gente não está preocupado em saber onde cada aluno está no seu processo de aquisição da escrita. A gente está interessado em mostrar que todos têm potencial de escrita, em diferentes estágios, em diferentes momentos. E aí, a participação é aberta, a gente percebe a cada ano que ela fortalece a identidade escolar, ela faz com que a comunidade entenda e compreenda o trabalho da escola, e quando você compreende, você participa de maneira mais efetiva. Mônica, de que forma a revisão do texto pode contribuir para a alfabetização dessas crianças? A revisão do texto é um processo muito importante. Muitas vezes ele até pode ser esquecido, né? Porque tem a produção e não se faz a revisão. Só que é nesse momento que a criança significa a escrita dela, porque ela vai escrever, vai produzir. Quando você chama o aluno junto a você, como ela falou, eu dou uma atividade lúdica para eles ficarem fazendo e eu chamo individualmente, eu posso mostrar para ele, né, o que está aqui, e aí ele vai identificar se está correto, se ele precisa modificar, se pode ficar melhor de alguma outra forma. Sem o estigma do erro, né, mãe? Sem o estigma do erro. Professora Marta, por que vocês colocam a produção toda de vocês, essas reescritas, nas paredes, no corredor da escola, que está linda? É para que todos vejam, né, como o trabalho é feito, como o trabalho é formulado, e que a criança também tenha um reconhecimento que o trabalho dela é importante,
né? E que vai ser lido por todos e todos irão comentar, irão falar sobre aquele trabalho. Como é que ela se sente, eu gostaria que a diretora também falasse, como é que ela se sente quando ela vê o trabalho, que ela mostra para os coleguinhas, mostra para o pai, mostra para outro professor? É emoção, é autoestima, é pertencimento, é tudo aquilo que a gente quer que o aluno tenha, né? É entender que ele é parte da escola, que ele é da escola e que a escola é dele. Quando a gente abre as portas da escola e os pais veem, né, o trabalho dos seus filhos no mural, isso dá emoção. E escola é emoção, o pedagógico é emoção. E o pedagógico é a escola. Eles gostam, eles chamam as pessoas para ver. Olha ali, mãe, meu trabalho. Está ali na parede. Sabe o que é isso? Foi a leitura que a tia deu. Sabe, eles explicam, falam. E isso para eles, eu acho que é muito bom. Empoderamento. É Empoderamento da comunidade, das crianças. São autores, né? Não são apenas reprodutores de uma didática. É a publicação do trabalho deles, né? É onde aquele trabalho faz sentido. Eu escrevi para quê? Então, eu tenho uma importância nessa escrita, né? Essa escrita não é à toa, não é só a professora que vai ler. Toda a comunidade vai ler a minha escrita. Professora Mônica, por que é importante trabalhar com esses tipos de textos, que é um texto social na escola? Então, na escola, a gente precisa dar a conhecer ao aluno os diversos gêneros, né, textuais que a gente tem na nossa sociedade, que circulam pela nossa sociedade, né? Seriam eles a literatura, como a professora Marta utilizou, seriam eles a receita, como ela também falou, o texto jornalístico. Por que não trazer uma reportagem, né? Eu costumo ler com os meus alunos as manchetes do jornal e pergunto qual que eles querem que eu leia. Então, a gente lê uma matéria, a gente comenta aquela matéria, a gente se coloca diante daquilo, dá opinião. Isso também traz para o aluno uma circulação no mundo, né? Ele se entende pertencendo àquele mundo, ele fala, essa matéria eu vi, aconteceu, não deveria ser assim, né? Por exemplo, nós lemos recentemente no jornal a matéria sobre as manifestações, né? E aí cada um foi dando a sua opinião, eu acho certo, eu acho errado, não, tem que ser assim, poxa, eles não estão pensando na gente, enfim... se colocam mesmo no mundo, se sentem mais pertencentes ao mundo quando a gente diversifica os gêneros textuais na escola. E bem nessa linha, diretora, por que você acha que é fundamental as crianças escreverem seus próprios textos? Eu ia complementar a fala dela, porque a escrita está perdendo a força no mundo visual. E a escola precisa resgatar esses diferentes gêneros. O jornal, hoje é difícil, né? Achar um jornal. A nossa comunidade é uma comunidade, por exemplo, carente de texto. A gente não tem outdoor, a gente não tem placa. Esse foi um dos pilares da FLIG. Trazer diferentes gêneros, trazer a força da escrita. A gente vive num mundo extremamente visual. E a gente às vezes percebe que a imagem está marcando um espaço da escrita, trazer a força da escrita, trazer o processo autoral dos alunos, a espontaneidade, sem o medo do erro, né? Diversificando a proposta de correção, diversificando essa mediação, é fundamental. Esse é o verdadeiro processo de letramento, esse é o verdadeiro processo de apropriação do mundo. Essa é a verdadeira cidadania. Sem isso, a gente não consegue. Professora, quer comentar? Não, eu acho assim, trazendo textos variados, a música que está no que eles gostam e tudo, eles vão ampliando o vocabulário deles também, entendeu? E com isso eles podem escrever melhor. Cada vez que você traz uma coisa diferente para eles lerem, eles vão ampliando o vocabulário deles e podendo escrever melhor, né? É gradativo. Não adianta você querer um aluno escrevendo maravilhosamente bem, sem você dar meios, né, deles conseguirem chegar, né, a montar o pensamento deles. Né? Então, você traz textos diferentes para que eles montem o deles, entendeu? Eles conhecendo, né, vivenciando mais, eles podem procurar montar o deles.
Acho que é isso mesmo, que você cria repertório para o aluno, né? Porque quando ele conhece, ele vai falar com propriedade, né? Ele não se sente preso ao que eu vou escrever, né? Então ele tem propriedade sobre aquilo porque ele está falando de algo que é conhecido para ele. Era isso justamente que eu ia perguntar para você sobre o impacto dessa atividade no processo de produção da escrita desse aluno. Exatamente isso que eu acabei de falar, né? Ele se identifica com aquilo, é conhecido para ele. Se torna mais fácil falar sobre algo que eu conheço, né? Do que falar de alguma coisa que a gente nunca viu. E rompe com aquele ciclo, né? Rompe com aquele ciclo de que o aluno precisa estar alfabetizado para ler um jornal. Ele precisa estar alfabetizado para entender um conto. Ele está em processo de alfabetização. O aluno é um ser em processo. E ele tem que ter contato com todos os tipos de texto, com a mediação do professor, desde o início desse processo, porque aí cria o que ela falou. Cria o repertório, cria a familiaridade e a relação com o texto se torna uma relação positiva e afetiva. Ele deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças para se tornar um companheiro do cotidiano dele. Bom, a gente já falou sobre o processo de reescrita nesse projeto. Você poderia falar sobre uma outra prática de escrita? Então, as práticas de escrita, elas costumam ter 2 etapas. Numa primeira etapa, a gente vai planejar essa escrita, né? Para quem eu vou escrever, o que eu vou escrever, eu vou pesquisar sobre aquilo que eu vou escrever, né? Vou buscar conhecer o assunto conforme a gente já estava falando, e aí a gente parte para um segundo passo, que é a escrita. Ela pode ser em grupo, conforme a professora falou, ela pode ser em dupla e ela pode ser individual também. Eu posso falar de uma prática, de uma escrita, por exemplo, de uma carta para alguém que eu queira enviar, né? Então, para quem eu vou escrever essa carta? Dependendo se é meu amigo, se é alguém, eu quero escrever uma carta para alguém muito importante, o prefeito. Então, eu vou me colocar naquela escrita, né? Pensando em para quem eu estou escrevendo. Isso para o aluno é muito importante, por isso faz parte do planejar a escrita, saber para quem ele vai escrever e como ele vai se posicionar, sabendo quem é esse interlocutor dele, né? Acho que é Diretora. isso. E aí, quando ela fala em planejamento, ela fala em intencionalidade. A escrita tem que ter intencionalidade. O aluno tem que ter claro qual é o objetivo daquela produção. Quando ele tem isso claro, e ele sabe que aquilo não vai se restringir à escola, que aquilo tem uma função social, que é o que a gente tanto clama, né? Que a escrita tem a função social, ele se empenha, ele aguça, a escola aguça a curiosidade, desperta o interesse pela escrita. A escrita deixa de estar encarcerada no caderno, ou muitas vezes até no mural da escola, para ganhar dimensão universal, né? É a escrita libertadora. E aí, todos os tipos de escrita, como ela falou, é a reescrita, é a escrita pelo prazer estético, é a sensibilidade estética de olhar um quadro e transformar aquilo em palavras. Quem disse que isso é fácil? Não é fácil transformar sentimento em palavra, porque a palavra ela tem força, né? E a gente precisa fazer com que o aluno perceba essa força que ele adquire, esse empoderamento político, cidadão que ele adquire, quando ele exercita o direito, porque é direito, de escrever. Professora, quando a senhora está na sala de aula, a senhora faz esse trabalho, qual é a diferença que a senhora sente de fazer um trabalho de reescrita no segmento do ano desse aluno? Eles vão melhorando gradativamente, né? Você sente que a primeira, eu costumo guardar a primeira que eles fazem e vão vendo como eles estão crescendo, né? De acordo com o que eu vou aumentando, né, o trabalho com eles. Então, eles, até a maneira de falar, se expressar, eles melhoram muito mais, né? Quando você mostra um tipo de texto e trabalha com ele, aquele tipo de texto, no outro que você vai mostrar, ele diz, tia, lembra que ele tinha rima, quando eu dou uma poesia para eles, né? Aí ele diz assim, esse aqui não tem, tia, vai direto, né? Então, cada um, eles vão já criando dentro deles, vendo as diferenças que acontecem nos tipos de texto, né? Que eu falei
com eles, assim, quando eu fiz o texto com eles da leitura e eles trouxeram a receita, falei, a receita é igual ao texto? Não. Né? Então, o que tem de diferente? Ali tem ingredientes, tia, e tem como fazer. Aqui não tem isso. Aqui tem a nossa história contada. Né? Então, eu mostrei para eles, no planejamento deles, né, o que estava diferente entre um e outro. A gente costuma fazer assim, conversa entre texto. Isso é coisa da minha diretora. Então, você mostra um texto informativo, mostra um texto literário, mostra uma fábula e da mesma, como eu vou dizer, do mesmo, né, tema. E eles vão mostrando, ué, mas esse aqui está falando, outro dia eu botei uma poesia de minhoca e botei falando sobre a minhoca, como a minhoca vive, o que ela... Aí ele disse assim, e tia, ali estava mostrando que a minhoca faz furo, buracos. E ela faz mesmo, olha aqui, na poesia aparece, ela entrou no buraco correndo, fugindo dos passarinhos. Então, eles fazem os dois textos, assim, vendo as diferenças que cada um, que um está informando, o outro não. Ele está fazendo uma leitura agradável. E aí a Mônica vai falar com mais propriedade a questão que a gente tem uma dificuldade lá na frente, nos anos finais, de que esses alunos entendam que cada gênero, cada suporte textual tem características próprias. Né? E quando a gente desenvolve isso desde as séries iniciais, a gente cria a sensibilidade. É o perceber através da sensibilidade, do contato, e não através de um rol de características que o aluno decora. Então a gente sai da questão da memorização para a questão da perspectiva leitora, que é aquele leitor que é capaz de compreender o que lê e compreender que aquilo que ele lê tem uma estética, né, que fundamenta aquele texto. Porque a estética ela não vem à toa, ela vem de encontro à finalidade do texto, que é isso que é um dos objetivos, né? Fazer com que o aluno perceba a finalidade de cada texto. Além de ter o contato, de ter a catarse, de ter a sensibilidade de se tornar autor, entender que um texto tem uma finalidade própria, que deve ser respeitada e que deve ser absorvida, que deve ser trazida para o acervo pessoal do aluno. É isso. A escola precisa que esse aluno tenha cada vez mais um acervo pessoal amplo para que ele seja capaz, de forma autônoma. E aí, quando a Marta fala, quando ela faz de novo a atividade, e aí esse aluno tem segurança, ele tem conhecimento do que vai ser proposto, ele tem o quê? Autonomia. É o que a gente quer. Alunos leitores, escritores, autônomos, cidadãos. Né, Mônica? Excelente a sua fala, a sua colocação, né? E o aluno se sentir com propriedade mesmo para escrever, né? Sobre aquilo, não ficar preso dentro de uma caixinha. Ele naturalizar esse processo de escrita, ele escrever naturalmente. Sobre a leitura também, eu acho que a gente está focando aqui numa leitura com objetivo, mas eu gostaria de trazer também uma leitura simplesmente por ler, por familiarizar-se com a leitura. Ler por gostar de ler, né? Eu acho que traz também esse prazer da leitura para os alunos. É interessante, né? A criança ela é uma nativa da língua. A criança ela já traz com ela o potencial leitor e escritor, porque ela nasce dentro da língua portuguesa. Né? Ela é uma nativa dessa língua. A escola tem que se perguntar em que momento ela desconstrói isso para reconstruir dentro de uma didática que já está provado que é falha. É uma didática que mata o prazer de ler. A escola tem que se perguntar, cada escola tem que se perguntar como eu faço para não matar, pelo contrário, para potencializar, para pluralizar o para gostar de ler. Porque a criança tem que gostar de ler. E aí, quem gosta de ler, gosta de escrever. Diretora, qual foi a temática da FLIG esse ano? Antes de responder, é preciso esclarecer que as temáticas são escolhidas de forma consultiva a toda a comunidade escolar. E os temas são sempre de interesse do entorno dessa comunidade. Esse ano foi africanidade, irmandade e cidadania, porque a gente queria levantar a mesma questão da importância da raça negra na formação da nossa identidade, porque nós somos um povo híbrido, nós somos um povo multirracial, né? E levantar também esse espírito de cooperação.
Então, o tema, ele vem a partir de uma consulta. E tem que ser um tema que abranja tanto o aspecto social, quanto a questão lúdica, a questão do prazer, da catarse e de abertura aos diferentes suportes textuais. Professoras Marta, Mônica e Patrícia, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Formação em Rede. E para vocês, professores alfabetizadores que estão nos assistindo, estes são os pontos que sugerimos para reflexão na sua escola. Até a próxima. Tchau, tchau.